O som do vento uivava ao redor da colina do Gólgota. O céu, antes claro, escurecia lentamente, como se o próprio universo lamentasse o que estava prestes a acontecer. 3 cruzes erguiam-se como sentinelas sobre a terra, cada uma carregando um homem condenado. O cheiro de suor, sangue e poeira preenchia o ar, misturando-se aos gritos da multidão que cercava o local. Dimas sentia o peso insuportável do seu corpo pendurado na cruz. Os pregos em seus pulsos queimavam como brasa viva e cada respiração era uma batalha contra a dor. Ele sabia que merecia estar ali. Havia tomado de outros sem piedade, ferido aqueles que amava e traído quem confiava nele. Para ele, a cruz era apenas o fim esperado de uma vida manchada de escolhas erradas. No entanto, algo perturbava sua mente. O homem na cruz ao lado dele não parecia um criminoso. Mesmo em agonia, havia uma estranha serenidade em seu olhar. A placa acima de sua cabeça dizia: Rei dos Judeus. A multidão zombava dele, mas ele não respondia. Dimas o observava com uma mistura de curiosidade e desconforto. Quem era ele? Por que parecia tão diferente? Os soldados lançavam dados aos pés da cruz do chamado rei, rindo enquanto disputavam suas roupas. O som dos dados, batendo nas pedras, contrastava com os gritos da multidão e o peso silencioso que crescia no coração de Dimas. Ele fechou os olhos, tentando bloquear o som, mas sua mente estava inquieta. Talvez fosse o medo, talvez fosse algo mais. Ele abriu os olhos novamente e, pela primeira vez, sentiu que o vazio em sua alma era maior do que o medo da morte. A dor lancinante o fazia oscilar entre a consciência e a inconsciência, mas os fragmentos de memória não o deixavam em paz. Enquanto o céu continuava a escurecer, Dimas foi levado de volta a um tempo distante, quando ainda era um garoto correndo pelas ruas empoeiradas de sua vila. Ele se lembrava da fome, do frio e do olhar desapontado de sua mãe. Ela era uma mulher simples, mas sonhava que o filho tivesse uma vida melhor. Ele prometera uma vez que faria algo grande, que cuidaria dela. Mas as promessas de um menino faminto são frágeis como vidro. Quando jovem, roubara pela primeira vez para aliviar a dor do estômago vazio. Depois disso, roubar tornou-se mais fácil. Houve um tempo em que Dimas acreditava que poderia mudar. Ele se apaixonou por uma mulher, prometeu abandonar os crimes, mas a ganância o arrastou de volta. Certa vez, ele olhou nos olhos dela enquanto ela chorava, pedindo para ele parar. Ele ignorou. E agora, ela provavelmente o havia esquecido. Dimas abriu os olhos novamente. O vento soprava mais forte e o homem ao lado dele, o chamado rei, ainda estava em silêncio. Dimas se perguntou se aquele homem sabia o que era carregar tantos arrependimentos. Um grito interrompeu seus pensamentos. Era o outro ladrão, Gestas, preso à cruz do lado oposto. Ele gargalhava com dificuldade, cuspindo palavras de ódio. Você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também, zombou Gestas, arrancando risadas da multidão. Dimas sentiu uma pontada de vergonha. Ele também merecia aquelas zombarias, mas algo no tom de Gestas o irritou profundamente. Como ele podia estar tão cego? Não via que estavam diante de alguém especial. Mesmo sem entender completamente quem era Jesus, Dimas sabia que ele não era como eles. A multidão gritava ainda mais alto. Alguns jogavam pedras na direção das cruzes, enquanto outros apontavam para Jesus, rindo. Gestas continuava com suas ofensas, mas Dimas apenas observava. As palavras de Gestas ecoavam em sua mente. Se você é o Cristo, e se fosse verdade, se esse homem fosse realmente o Filho de Deus? A dúvida e a curiosidade se misturavam em seu coração, e pela primeira vez, algo que ele não sentia há anos começou a surgir. Esperança, uma esperança tênue, frágil, mas real. Dimas finalmente não pôde mais suportar. Reunindo toda a força que lhe restava, ele levantou a cabeça e gritou para Gestas:
Você não teme a Deus, nem mesmo agora estando sob a mesma condenação. Nós merecemos isso. Estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, ele não fez nada de errado. O silêncio caiu sobre a multidão por um breve momento. Algumas pessoas riram, outras apenas observaram com curiosidade. O próprio Gestas pareceu surpreso, mas logo voltou a zombar. Dimas, no entanto, não se importava. Ele olhou para Jesus e, pela primeira vez, viu algo que não conseguia explicar. Não era apenas dor, era amor. Ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Tudo em que acreditava estava se despedaçando. Ele havia desperdiçado sua vida, machucado tantas pessoas. Agora estava diante de alguém que não só era inocente, mas parecia carregar a dor do mundo inteiro. Como ele podia suportar aquilo? Dimas olhou para baixo, sentindo o peso do arrependimento esmagá-lo. Ele sabia que não merecia perdão, sabia que estava além da salvação. Mas ainda assim, algo dentro dele o impulsionava a fazer algo que nunca havia feito antes, pedir ajuda. Dimas levantou os olhos para Jesus. O rosto do homem estava coberto de sangue e suor, mas seus olhos ainda tinham algo que nenhum sofrimento podia apagar. Era bondade, era compaixão. Com a voz rouca, quase inaudível, Dimas falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar. Elas não eram planejadas, não eram calculadas, eram o grito desesperado de uma alma perdida, clamando por um último vestígio de esperança. Jesus virou a cabeça lentamente, olhando diretamente para ele. Seus lábios se moveram e sua voz, embora fraca, era clara como o som de uma trombeta. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por um momento, Dimas esqueceu a dor. Ele não sabia como, mas acreditava. Acreditava em cada palavra. Uma paz que ele nunca conhecera tomou conta de seu coração. Ele fechou os olhos e permitiu que aquela promessa o envolvesse. O céu continuava a escurecer e trovões começaram a ecoar ao longe. A multidão estava inquieta, alguns fugindo, outros permanecendo para ver o que aconteceria. Mas Dimas não prestava mais atenção neles. Algo dentro dele havia mudado. A promessa de Jesus era como uma luz em meio à escuridão. Pela primeira vez em anos, ele não sentia medo. Ele olhou novamente para Jesus e tentou sorrir, mesmo com a dor. Se este era o fim, ele sabia que não era o fim real. Enquanto sua respiração ficava mais difícil, Dimas permitiu que seus pensamentos se voltassem para a promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele repetia essas palavras em sua mente como um refrão sagrado. O trovão rugiu novamente e Dimas fechou os olhos. Ele sabia que estava indo ao encontro daquele que o havia perdoado. E no horizonte, enquanto a tempestade crescia, um raio de luz parecia romper as nuvens, como uma lembrança de que até na morte há redenção.